50 anos antes de Jesus pisar aqui. Ou não, isso é Isaías. Salomão tem 980 anos antes de Jesus pisar aqui. Ele diz assim, Eclesiastes capítulo 5, no verso 3 em diante: dos muitos trabalhos vêm os sonhos, e de falar demais vem a loucura. Meu Deus, olha que legal. De trabalhar demais são criados sonhos, e de falar muito é gerado loucura. Agora veja, vira mais um. Quando a Deus você fizer algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque Deus não se agrada de tolos. Cumpre o voto que tu fizer. Preste atenção, vira mais um. Melhor é que tu não votes do que tu votares e não cumprires. Eu acho isso muito legal, sabe? Veja, vira mais um. Não consinta que a tua boca te faça culpado e que você tenha que dizer diante dos exércitos celestiais: puxa, falei demais, eu não pensei antes de falar, me arrependi, eu disse que ia dar, mas não vou dar. O que eu quero que você entenda é que Deus, pega isso que eu vou te falar, uma chave. Deus é o Senhor do tempo, entende? Então Deus que estava lá no começo criando o mundo, Ele está aqui hoje dentro do teu coração, diga aleluia. Cara, mas Ele já está lá no fim, preparando a cidade. Por quê? Deus é um instante eterno. O tempo foi criado para nós, porque a nossa mente é falível e ela não aguenta a eternidade. Então Deus criou o tempo para que a gente não enlouqueça, mas Ele não está preso no tempo. Então veja, quando eu chego para Deus e digo assim: Senhor, Tu conheces meu coração, quando eu vender o meu carro eu vou te entregar o dízimo. Ele já está lá no futuro e Ele já recebeu isso. Na hora que eu falo, Deus recebe isso, porque Ele não está preso ao tempo. E aí quando eu que estou preso ao tempo vou passando e chego naquele momento e eu não cumpro o meu voto, não é que eu não vou dar, eu estou tomando da mão dEle. Quantos estão entendendo? Por isso que Ele fala: é melhor que você não vote. Entende? Não vota. E aí Ele diz assim: por que razão se iraria Deus por tua causa, por causa da tua palavra, a ponto de destruir as obras da tua mão? Sabe quem está falando isso? Eu quero que você entenda, é o filho de Davi, que aprendeu com o pai. Esse foi o homem mais rico que já pisou na terra, e o mais sábio também. E quando eu escuto isso, o homem mais rico e mais sábio que pisou na terra, eu paro tudo para ouvir o que esse cara ensina, porque eu não sou burro, entende? Eu entendo que copiar quem vence é a coisa mais inteligente que alguém pode fazer, e eu vou copiar o cara, entende? Ele é o mesmo cara que diz assim em Provérbios capítulo 3, verso 9: honre ao Senhor com todos os teus bens, olha bem, e com a primeira parte de tudo que chegar na sua mão. Isso é uma dinâmica, isso não é uma matemática. Quer ver? Eu vou te dar um testemunho. Eu sou pastor há 27 anos e eu comprei um apartamento para minha mãe, viúva, lá em Recife, durante esses 27 anos pastoreando. Quando foi em 2022, minha mãe morreu. Você entende que todo o dinheiro que eu usei para pagar o apartamento dela, eu já tinha tirado o dízimo? Sim, mas quando ela faleceu, que eu peguei o apartamento e vendi, eu peguei o dízimo, 80 mil reais, e entreguei na igreja do meu líder. Ainda peguei uma oferta e fiz de novo. Você sabe o que acontece? A minha vida não para de crescer. Você está entendendo o que eu estou falando? Mas se você ainda estiver agarrado: ah, pastor, é do bruto, é do líquido, eu não concordo, é da lei, é da graça, você ainda está com espírito de mediocridade, você ainda está com espírito de escassez, você não vai prosperar, porque Deus não dá nada a quem impede, Deus dá a quem está preparado para administrar segundo a visão dele. Legal? Pega essa frase: Deus nunca vai botar uma coroa na cabeça de um mendigo. Coroa é para a cabeça de rei.
e de rainha. Posso ouvir um aleluia? Rei e rainha receberão coroa e autoridade. Mendigo vai ter que mudar a mente para poder reinar. Você está entendendo o que eu estou falando? Pega, por favor. Uma coisa é arrogância, eu reino em nome de Jesus. Outra coisa é reinar de verdade. Paz no coração e todo mundo poder ver o teu crescimento e tua prosperidade. Isso é reinar. Isso é Deus reinando sobre você. Legal? Através de você. Acesse isso, olha lá. Honra ao Senhor com teus bens e com a primícia, com a primeira parte de toda a tua renda. E aí, olha só, vira mais um. E se encherão fartamente teus celeiros. E os teus lagares vão transbordar. Dá um aleluia bem forte, né? Transbordar, não é você guardando. Eu enchi o lagar, eu dou do lagar ou dou da metade, não, ele diz transbordar, é você não ter mais que fazer conta, é você honrar a ele com felicidade. Cara, a melhor parte que eu tenho quando entra na conta da igreja, 200, 300, 400 mil, é sentar e tirar a parte de Deus. Essa é a melhor parte para mim, não é uma questão de, tem que ver se é da lei ou da... Para mim a alegria é essa, por isso que ele não para de mandar. Viva isso, cara, se conecta com ele. E olha que ele não fala, dê ao Senhor, ele diz, honre ao Senhor. E mais uma vez, só para te lembrar, é o homem mais rico que pisou na face da terra e o mais sábio. Então a gente tem que parar para ouvir e copiar ele. Amém? Vocês têm 3 minutinhos, cara, sai do teu lugar, lá atrás tem as maquininhas, aqui está o Pix, o QR Code. Do jeito que você fizer, pegue um envelope para que você cumpra o propósito da igreja primitiva. Vir aqui na frente, envergonhar Mamon e honrar a Deus, honrar a Deus, honrar a Deus. 3 minutinhos para você. Precioso Jesus, eu amo o som da tua voz, tuas palavras são mais desejáveis que o mais doce mel. Tudo que tenho eu derramo aos teus pés. Não importa quanto custou, Jesus, teu valor é maior. Jesus, teu valor é maior. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Aleluia! Vamos ficar em pé? Vamos honrar a Ele. Que momento maravilhoso. Que momento tremendo de honrar ao Senhor, o meu Jeová Jireh, o provedor da minha vida. Que momento fantástico, cara. Esse é o melhor momento. Agarra isso no teu coração. Pai, obrigado, Pai, porque nós temos uma terra fértil. Obrigado porque nós estamos em um ministério honesto, tranquilo, revelado, transparente. Um ministério que se ocupa com a obra social, com a pregação do genuíno evangelho. Obrigado porque estamos em uma terra fértil. Obrigado pela nossa igreja, Pai, que já alcança o mundo inteiro com essa palavra. Nós te damos graças por participar desse movimento sobrenatural teu. Recebe, Pai, nossa oferta, nosso dízimo, nossa fidelidade no teu altar, Pai. Multiplica a nossa vida para que cada vez sejamos mais ricos e mais prósperos, para sermos mais eficientes na tua casa. Obrigado por tudo, em o nome de Jesus, amém e amém. Dê um aplauso bem forte a Ele. Você pode trazer aqui na frente, eu quero receber, apertar sua mão.
Deus abençoe, pastora. Glória a Deus, em pé ainda, vamos lá? Em pé ainda, dê um glória a Deus aí bem alto. Comece a edificar o teu espírito para ser grato. Seja grato em dar, cara. Sabendo que Ele vai te multiplicar, que essa semana coisas sobrenaturais vão acontecer. Eu sou grato, cara, porque quando eu vou abrir uma igreja, comprar um apartamento, fazer qualquer coisa, eu antes semeio, cara. Eu não é do meu suor, você entende? Eu planto primeiro e aí eu faço votos e eu me conecto e eu entrego na mão dele. Digo, Senhor, é tudo teu, tudo é teu. Obrigado, Pai, multiplica essas sementes, abençoa teus filhos e dá uma semana maravilhosa à nossa frente, em nome de Jesus, amém e amém. Dê um aplauso bem forte a Ele. Obrigado, Pai. Pode sentar, fala para o irmão do lado assim, se prepare. Diga para o irmão, se prepare. Se prepare. Nós vamos falar de justiça. O que é a fé? A fé é a certeza das coisas que se espera. Bom, pastor, isso é conhecido por todo mundo, sim. Mas quando se refere à justiça, eu quero fazer essa conexão. Eu quero que a partir de hoje nunca mais tua vida seja a mesma. Diga aleluia. Fé dá substância à esperança, você entende? Põe aqui Hebreus 11, verso 1. Hebreus 11, 1 diz assim: a fé é a certeza das coisas que se esperam. Então o que eu posso falar? Fé é dar substância, materializar minha esperança. É tornar real aquilo que eu espero. Fé é o documento de posse da minha herança. Eu poderia ficar falando aqui várias coisas que são concernentes a essa afirmação. Mas acima de tudo eu quero te dizer isso. A fé é a resposta do espírito humano à palavra de Deus. Deus fala contigo e Ele espera uma resposta. Sabe qual é a tua resposta à palavra de Deus? A fé. Quando Deus vê fé no teu coração, Ele se sente respondido. Essa conexão é feita, as coisas acontecem. Então veja, a fé não é algo que se gera na mente. Ao contrário do que muita gente pensa, apesar da fé vir entrar pela tua mente, ela é algo do coração. Ela não é algo gerado na tua cabeça. E por isso muitas pessoas têm tido uma vida destruída, enquanto outros têm muito menos tempo de convertido e bum! Por causa disso. Porque pessoas tentam saber demais, elas acham que sabem demais porque estão há muito tempo. Mas deixa eu te falar, isso não tem nada a ver com muito tempo, porque o próprio Jesus disse que muitos últimos serão primeiros. Isso tem a ver com coração. Fé não é algo que nasce na tua mente, que ganha vida na tua mente. Por quê? Porque a mente humana ela é alimentada pelos 5 sentidos: visão, audição, paladar, tato e olfato. Esses 5 sentidos físicos é o que alimenta a nossa mente. E as coisas que a mente não atesta com esses sentidos, ela não consegue conceber como realidade. Cara, eu só estou traduzindo a tua fisiologia, a tua existência para você mesmo. O que a tua mente, o que funciona no automático na tua vida, o que a tua mente não consegue atestar através do tato, do olfato, do paladar, da audição e da visão, ela não concebe como real. Ela não aceita como realidade, entende? E aí tudo que passa a partir daí é uma concordância mental. São pessoas dizendo que acreditam.
Mas entenda, dizer que acredita é uma coisa, crer com o coração é outra coisa. Acreditar de verdade naquilo é outra coisa. Agora, quando você nasce de novo, a tua mente ganha uma nova fonte de informação, que é o teu espírito recriado. Agora, o teu espírito recriado, ele pode mandar informações para a tua mente, desde que você treine ele para isso. Teu espírito pode receber, pode mandar informações para a tua mente, informações que ele recebe de Deus. Mas entenda, isso é um treinamento. Você precisa, isso é o que a Bíblia chama de vida no Espírito. Que muitos homens por aí fazem um carnaval, vida no Espírito, orar em línguas, subir em monte. Não, nada disso. Isso tudo são práticas válidas quando são feitas com inteligência. Mas vida no Espírito é a tua mente sendo iluminada pelo teu Espírito nascido de novo. Entende? Ela tocar em algo que está doendo, mas o teu Espírito enviar uma informação dizendo: sou curado. Você está pegando? É você olhar o extrato, os números, mas o teu espírito enviar uma informação dizendo: eu sou rico. E a tua mente ser guiada pelo invisível e pelo sobrenatural. Sabe como é o nome disso que eu acabei de explicar? Renovação da mente. É o que muita gente fala chutando assim: ah, tem que renovar a mente, tem que renovar a mente. O que é renovar a mente? É parar de alimentar a mente pelos sentidos físicos e começar a mandar informação do espírito renascido. Isso é a renovação da mente. Ela vai pensar alinhada com Deus. Posso ouvir um aleluia? Agora vamos voltar para a justiça. A justiça é tão importante que, se você não conseguir entendê-la, você não consegue nem viver uma genuína vida cristã. Entende? Se você não entender justiça, que nós vamos ensinar hoje, você não pode nem começar uma vida cristã. Porque a vida cristã é dos justos. A vida cristã é esse renascimento dentro da justiça. Pastor, por que a justiça é tão importante? Vou te dar outro motivo. Porque você não pode conhecer a justiça se você não conhecer o próprio Deus. Porque a justiça é um atributo do caráter dele. E é isso que nós precisamos entender. Isso é tão divino que, se você prestar atenção, no mundo não se fala de justiça. Ninguém chega no mundo para discutir sobre justiça. No mundo pode-se falar até sobre o que é certo e o que é errado. Mas sobre justiça não, porque justiça é um atributo de Deus. Mas quando as pessoas falam sobre o que é certo e errado, ainda assim é baseado nos padrões morais humanos. Isso depende de local, sociedade, critérios. Por exemplo, lá na Finlândia foi aprovada a lei agora que o casamento homossexual. Um homem pode casar com outro homem, isso é legal na Finlândia. Mas existem outros lugares do planeta que, se um homem casar com outro homem, é apedrejado até a morte. Você entende? Então, o certo humano, ele é volátil, ele é fundamentado na lei moral humana, que ela varia de tempo para tempo, de lugar para lugar, de mente para mente, e não existe nada sólido a respeito disso. São as definições do próprio ser humano sobre certo e errado. Então, o certo e o errado vem sendo definido pelo próprio homem de acordo com seus padrões morais, mas não funciona assim com Deus. Com Deus não funciona dessa forma. Entende isso? E eu quero já começar essa mensagem dizendo para você o seguinte: a maioria não é a verdade nem a razão. Ah, pastor, o senhor está dizendo que a maioria sempre está errada? Não, não disse isso, isso não vem ao caso. Eu estou dizendo que não é porque a maioria crê de uma forma que aquilo é certo. Se você ler na Bíblia com cuidado, todas as vezes a minoria estava certa. Entende? Eu posso te citar vários casos onde a maioria estava sendo usada pelo diabo e Deus estava com a minoria. Você está entendendo isso que eu estou falando? Na crucificação de Cristo, o povo gritava o quê?
Crucifica-o. E aí o mundo, sabe o que o mundo criou? A voz do povo é a voz de Deus. Não, não é. Não é. E é isso que o homem precisa entender, porque é muito mais fácil ir com a maioria. Porque quando você vai com a maioria, você está cobertado por uma manada. Mas Deus não te chamou para isso, para ser covarde. Deus te chamou para ficar do lado da palavra dele, para que você viva de acordo com a palavra dele. É sobre isso que nós estamos falando. Quem está pegando, diga aleluia. A maioria não define o que é certo. Deus tem sua voz, Deus tem seus padrões, e Deus já nos mostrou sua vontade através de Jesus. E é nisso que a gente tem que se apegar. Pastor, o que é o Evangelho? Vamos lá? O que é o Evangelho? Qual é a definição do Evangelho? O Evangelho é a boa notícia de Deus enviada a nós através de Jesus. De outro tempo ele tentou falar através dos profetas. Por isso que eu falo, muitos ministérios estão perdidos aí, não sabem nem o que estão operando. O profeta não sabe o que está fazendo, o pastor não sabe o que está fazendo, o evangelista não sabe o que está fazendo, está todo mundo perdido. Mas a Bíblia diz assim, Hebreus capítulo 1, no verso 1, a Bíblia diz assim, ó: havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, mas ele também falava do céu. Se você for ler na Bíblia, você vai ver no monte Sinai, Deus apareceu no meio do fogo, falou, mas o povo não aguenta isso. O que o povo fazia? O povo corria e metia a cabeça na terra que nem um avestruz com medo. Então Deus não conseguia falar com o povo, porque são naturezas diferentes. Eram, né? Naturezas diferentes. Eram naturezas diferentes. Vocês conseguem entender o que eu estou falando? É como se um homem tentasse falar com uma formiga e dizer para ela que aqui no prato tem carne fresca e que ela não precisa comer aquela carniça, aquele lixo, aquele mato no chão. Ela nunca iria entender e ela iria dizer, mas eu nasci comendo isso, eu só como isso. E você tentasse formiguinha, mas aqui tem comida fresca. Ela nunca ia entender e ela ia ter pânico de você, você entende? E sempre vai fugir de você. E você está querendo dar carne para ela, mas ela vai fugir de você, porque são naturezas desequiparadas. Mas imagine que um dia essa formiguinha, plim, vire um homem igual você. E aí você mostra e ela diga, caramba, meu, eu podia ter comido essa carne que você queria me dar e eu fiquei comendo aquele mato seco, sem gosto. Está pegando? Assim que Deus se relacionava. Mas aí veja o que acontece, vira mais um. Nesses últimos dias, Ele falou através do Filho. Quando Ele percebeu que não conseguia falar, o que Ele fez? Ele virou uma formiguinha para vir dizer para a gente, ei cara, tem carne fresca. Posso ouvir um aleluia? Ele veio aqui, se fez entender e falou com a gente através do seu próprio Filho. Então, o que é o Evangelho? O Evangelho é a boa notícia que Deus enviou através do Filho. Só isso é Evangelho, mais nada é Evangelho. Todo o resto são dogmas e doutrinas humanas, mas só isso é Evangelho. E nós estamos no mês da graça. E hoje você vai ouvir graça radical esse mês. Tudo que eu filtrei durante todos esses anos aqui na MOC e nas igrejas em São Paulo, eu vou falar esse mês, diga aleluia. Se prepara. É a graça radical. É o que Deus tem para a gente. E só isso é Evangelho. Na verdade, os seres humanos não sabiam exatamente o que fazer. Então Deus veio no teu formato e te mostrou. Então quando eu quero saber como é o amor de Deus, eu só preciso olhar para Jesus amando. Quando eu quero saber como é o perdão de Deus, eu vejo aquela mulher pega em adultério flagrante e como Ele perdoa ela. Aí eu vejo o perdão de Deus, entende? Porque Deus veio falar comigo através dele. Deus veio me dizer, eu sou assim. Quem está pegando? Diga aleluia. É isso que nós precisamos entender. Deus fez o ato final quando veio à terra e falou com a gente. E é isso que a gente tem que pegar. Nós temos que prestar atenção nisso. Por isso que toda mensagem tem que ser centrada em Jesus.
Eu não estou aqui para discutir teses, teorias. Você nunca vai ver eu discutindo com ninguém a respeito da palavra, porque eu fui chamado para pregar para quem quer ouvir. Quem não quer ouvir, eu sacudo a poeira do pé e vou, porque tem 8 bilhões de habitantes precisando ouvir. É só isso, maturidade. Você entende o que eu estou falando? Então, Ele fez você entender. Você não pode mais dar desculpa que não entende. É Jesus. Por isso que toda mensagem tem que estar centrada nele. Agora, vamos lá. Deus desceu na terra na forma de um ser humano para falar com a gente. Esse ser humano tem que ser especial. Ele não pode ser um ser humano qualquer. Tinha que ser um ser humano santo, especial, completamente diferente. Então ele já começa nascendo de uma virgem. Ele já entra nascendo de uma virgem, sem a participação do sangue. Porque Levítico diz que a vida está no sangue. Quando Adão caiu lá no Éden, que ele virou as costas para Deus, ele perdeu a presença de Deus. E o sangue dele trazia agora morte. O sangue de Adão, ele trazia morte. Não é a mensagem de agora, mas eu tenho uma mensagem sobre isso. Tem gente que vê Deus, sabe como? Quando Adão pecou, vê Deus pegando Adão e chutando o bumbum dele. Tum, sai daqui. Não, não é isso não. A tirada de Deus, quando Deus tira Adão do paraíso, foi um ato de amor. Por que foi um ato de amor? Porque se Adão comesse da árvore da vida naquela condição de morto, ele ia ficar morto para sempre. Você entende? Então Deus tirou ele dali para que isso fosse possível de ser mudado. A vida está no sangue. Adão agora estava com sangue morto. Então a partir de Adão, todo homem que foi gerado já nascia morto. Vocês estão entendendo? É simples, é simples. E todo homem já nascia morto. Então não tinha mais solução, porque na terra não tem fonte de vida. E agora todo homem que era gerado nascia morto. Então precisava de uma intervenção de Deus. Aí Deus coloca um ser vivo no útero de uma virgem para que o sangue do homem não participe. E essa virgem gera outro ser vivo com a vida genuína de Deus. Posso ouvir um aleluia? Puxa, você precisa pegar isso. Nem Maria tinha essa vida de Deus que estava em Cristo. Ela tinha a vida do pai dela. Entende? O único ser humano que teve a vida que Jesus teve antes dele foi Adão antes da queda. Legal? Gênesis capítulo 2, verso 7. Vai dizer assim, ó. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e soprou, ruach, soprou sua própria vida dentro do homem. Então, o último homem que teve a vida igual a de Cristo foi Adão antes da queda. Por isso que Cristo é chamado do segundo Adão. Você compreende? Está escrito, está aqui. 1 Coríntios 15, 45 em diante, vai dizer isso aí, ó. Pois assim está escrito: o primeiro homem Adão foi feito alma vivente. O último Adão, por isso que ele é chamado de segundo Adão. Porque antes dele, o único ser vivo que teve esse tipo de vida foi Adão antes da queda, a vida do próprio Deus. Quando ele caiu, a vida de Deus se retirou e dali para frente só morte. Até que Jesus veio com essa vida de volta para a terra. Diga aleluia, diga aleluia. Por isso que ele é chamado segundo Adão. Agora ele veio com o corpo da humanidade, mas entenda, a vida não está no corpo, porque se a vida estivesse no corpo, quando alguém morresse, o corpo dissolveria. Mas não é assim. A gente vê a pessoa, vai no enterro, a pessoa está morta, mas o corpo está lá inteirinho, completo. O que foi embora dali? A vida. E a vida tem muitos tipos de vida. Tem a vida do cachorro, tem a vida do gato. Filho de cachorro é um cachorrinho. Filho de gato é um gatinho. Filho de pássaro é um passarinho. E filho de Deus? Por que você não consegue falar? É um deusinho. Você entende? Com a mesma vida dele. Porque um gatinho tem a mesma vida do gato.
Um cachorrinho tem a mesma vida do cachorro. Um passarinho tem a mesma vida do pássaro, e dentre eles as raças diferentes são vidas diferentes, mas o filhote tem a mesma vida do pai. E um filho de Deus tem a mesma vida de Deus. Por isso que ele diz: a vida está em mim, e a vida é a luz dos homens. Por isso que ele diz: Deus deu seu Filho ao mundo para que todo aquele que nele crê não viva morto. Não é morrer o coração parar. Porque lá fora, quem não acredita em Jesus parou o coração? Não. Ele está falando para que o cara não viva morto, mas tenha essa qualidade de vida, a vida eterna, a vida do próprio Deus. E é isso que a gente tem que entender. Mas existe esse tipo de Deus que foi, esse tipo de vida que foi dada a Jesus. Essa vida se chama na Bíblia, no hebraico, Zoe ou Zoé. É a vida do próprio Deus. Quando a gente fala de vida, cardio, a gente está falando de biologia, vida biológica, o coração pulsando. Mas essa vida Zoe é a vida de Deus. E Jesus voltou com essa vida para a terra, para que os homens possam voltar a viver a vida de Deus. Posso ouvir um aleluia? Agora entenda o que eu vou falar para você. Isso significa que Jesus tinha o mesmo corpo humano, mas agora ele tinha um outro tipo de vida divina, no mesmo corpo humano. Cara, você precisa pegar, isso é a química, é a matéria-prima para que nascesse um ser humano com uma nova natureza. É o mesmo corpo humano, só que com outro tipo de vida. Uau! Você entende por que ele gerou uma nova raça chamada de nova criatura? Essa é a nova criatura, a natureza humana divina, uma vida que se origina na palavra. Entenda o que eu estou falando, gente. É bom que a internet pegue isso aí, porque muita gente ouve sobre a graça de uma forma rasa e acha que é graça. Ah, pastor, eu sou pregador da graça, ou eu sou um crente da graça. Legal, você aceitou a mensagem, mas entende, essa mensagem não é assim não, cara. Precisa de tempo para se enraizar e descortinar teu coração, arrancar as coisas velhas, arrancar aí os limites que te prendem, para que tu possa viver essa dimensão. Não é simples assim não. Pedro andou do lado da graça, deitou com a graça, acordou com a graça, almoçou com a graça é Jesus. 10 anos depois ele estava discutindo com Deus a respeito de comer uma comida que os judeus não podiam, e Deus dizendo: para, meu irmão, mudou a geração, mudou o tempo, coma. E Pedro dizendo: não como. Você está entendendo o que eu estou falando? Mas quando chega no final da vida de Pedro, cara, aí ele fala coisas tremendas. Vamos lá? 2 Pedro, capítulo 1, no verso 3. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida. Espera aí, então ele está pregando para um defunto morto no necrotério, ele está pregando para que o cara volte a viver. Não, é isso que eu peço que vocês pensem. Ele está falando disso que eu estou ensinando. Ele está falando que pelo divino poder de Deus nos foi doada as coisas que nos conduzem de volta a essa vida de Deus. E ele fala assim: e a piedade. Você entende piedade? Piedade é muito difícil de entender, porque é uma palavra grega que não tem tradução no português. Se você pegar uma Bíblia King James original e abrir nesse verso, vai estar escrito aqui no lugar da palavra piedade, godness. Godness no inglês. Vou explicar, vai ver se você consegue entender. Quando eu falo no inglês bom, é good. Quando eu falo bondade, é goodness. Quando eu falo fidelidade, no inglês é faithful. Quando eu falo fielmente, vida fiel, prática da fidelidade, é faithfulness. Está entendendo? Quando eu falo God, eu estou falando Deus. Quando eu falo godness, não tem tradução no português, porque seria deusdade,
seria viver Deus, seria praticar Deus. E é isso que ele está falando. Nós recebemos as promessas que nos levam de volta à vida para Deusdade, para viver Deus na terra, olha lá. E isso acontece pelo conhecimento completo dos que nos chamou na sua própria glória. A vida dele é gloriosa e é virtuosa, diga aleluia. Ele não manda que você desenvolva virtude, que você seja, não. Ele chamou você para dentro da glória dele. Vira mais um. Diz assim, ó: pelas quais nos têm sido doadas suas preciosas e muito grandes promessas, através dessa vida. Então veja, pessoas que não conhecem essa nova identidade, chamada vida eterna, essas pessoas não têm orações respondidas. Apesar de elas serem salvas, elas foram chamadas para dentro dessa glória, mas elas não têm orações respondidas, porque as promessas, elas são doadas para os justos. Está escrito, olha lá. E ele diz assim: para quê? Para quê? Uma finalidade. Para que através delas nós nos tornemos, pega aí, coparticipantes da própria natureza de Deus. Essa palavra natureza, fiastúcios do grego, significa natureza do tipo raça. Por exemplo, quando eu olho para um cachorro, é raça canina. Quando eu olho para um gato, é raça felina. Quando eu olho para Deus, é raça divina. E ele diz assim: vocês fiastúcios dessa raça. Deixa eu te lembrar, sabe quem está escrevendo isso? Pedro. Depois de se enrolar, de se atrapalhar, de crescer, de falar um monte de besteira, ele foi desenvolvendo a graça. Diga aleluia. Aqui, depois de 60 anos, aquele com 90 anos, agora ele dominava a graça. Você está entendendo o que eu estou falando? Entenda o que eu estou falando, não é um alvo. Muita gente que diz que conhece a graça, que vive na graça, só foi apresentado. A graça precisa desenvolver. Você precisa ouvir sobre graça toda semana. Você precisa ouvir sobre graça várias vezes por semana, até que você entenda o propósito e faça parte disso tudo aqui que Pedro pregava. Quem está pegando? Diga aleluia. Preciso que você entenda. Então, isso é uma vida. Pula para o verso 23. 23. Então é 1 Pedro 1:23. Ele fala sobre essa vida gerada. Ele diz assim: pois vocês foram regenerados não de semente corruptível. Aqui, essa palavra semente é a palavra da semente masculina. É o espermatozoide. Ele está falando: vocês não foram gerados disso, vocês eram. Maria tinha a natureza do pai dela, eu tinha a natureza do meu pai. Mas ele diz assim: agora eu fui gerado da incorruptível. A semente de Deus é a palavra dele plantada dentro de mim, que me faz nascer. Eu quero te ensinar isso. Você hoje tem uma vida que é gerada pela palavra. A palavra é Jesus. Você tem uma vida gerada pela palavra, uma vida do tipo de Deus. E você precisa agarrar essa verdade, viver essa verdade, porque é isso que a Bíblia nos ensina. Você está pegando isso aí. Quando nós falamos justiça, o que a gente está falando? A gente não está falando de fazer o certo. Nós começamos essa mensagem mostrando: o homossexualismo é certo ou errado? Segundo o homem, depende do lugar geográfico. Matar uma pessoa é certo ou errado? Depende do lugar geográfico. A pena de morte é legal ou ilegal? Depende do país, irmão. Mas com Deus não é assim. Com Deus não funciona dessa forma. A justiça é a própria natureza de Deus. Isso é que você precisa pegar, o caráter de Deus, os atributos de Deus, porque tudo que Deus faz é justo, diga aleluia. Tudo que Deus fala é verdade. Então Ele, o seu atributo, sua natureza é a própria justiça.
É a natureza dele. Não tem a ver com o que você faz, com o teu desempenho. Não tem nada a ver. Tem a ver com o que você crê e recebe essa vida. E bum, justiça acontece. Deixa eu te falar, Deus nunca erra. Deus nunca mente. E agora em Cristo nós recebemos essa nova natureza dele em nós. Diga aleluia aí onde você está, diga. Fala para o irmão do seu lado aí, você tem a vida de Deus. Tudo que Deus fala é a verdade. Por quê, pastor? Porque Ele é Criador. Eu preciso que você entenda por que Deus não pode mentir. Vamos lá? Deus não pode mentir porque Ele é Criador. Vamos, gente, eu preciso de vocês agora. Por exemplo, a criação está vazia, um buraco, um caos, vazio, sem forma, escuro, trevas. E aí Deus diz, haja luz. Isso é mentira ou verdade? É verdade, porque se cria, quando Ele fala, cria. Entende? Então Ele não tem como mentir. Por exemplo, se Deus disser, tem uma garrafa d'água aqui, isso é mentira ou verdade? É verdade, porque na hora que Ele disser, pum, vai aparecer. Então Ele não pode mentir, porque Ele é Criador. Ele é Elohim. Você está pegando? Quem está pegando? Diga aleluia. Então quando Deus diz que você é rico, Ele está mentindo ou falando a verdade? Muito legal, se você entender esse padrão dele, cara, você pode estar todo endividado, pode estar só o buraco no extrato bancário, mas quando Ele disser e você responder com fé, isso vai acontecer e vai virar verdade, porque Ele é um Deus criador, cara. Eu costumo dizer, cara, que Deus, Ele tem um poder tão magnânimo, que na verdade Ele dá nome às coisas. Você não pegou, né? Por exemplo, Ele pega vitória e sucesso. Meu Deus. Ele pega vitória e sucesso. Aí Ele diz, vou dar um nome a isso. Aí Ele pega o seu nome e dá isso. Você pegou? Ele pega o seu nome e dá a vitória e o sucesso. Aí vitória e sucesso passa a se chamar Dercílio. Aleluia. Você entendeu? Alguém doente, ele pega a saúde e a vida plena, saudável. Aí ele dá o seu nome à saúde. Aí saúde começa a se chamar Matias. Aleluia. E quando nós cremos na palavra dele, nós respondemos a ele. A única forma de se responder a Deus é com fé. É através da fé. Isso que ele disse de você, está recebendo teu nome, diga aleluia. Quando você abre a Bíblia e procura tudo que ele fala a teu respeito, cura, sucesso, prosperidade, riqueza, crescimento, progresso, essas coisas estão recebendo o teu nome. Uau, Sebastião rico, Sebastião curado. Ele está recebendo sucesso, Sebastião. Ele está colocando meu nome sobre essas coisas, porque Ele é um Deus criador. Vamos voltar para a justiça. A gente está falando de justiça. Justiça é a natureza de Deus que define o seu caráter e sua forma de fazer as coisas. A forma como Deus faz todas as coisas, o nome disso é justiça. A própria natureza dele chama-se justiça. E o seu atributo é sempre ser justo. Faz parte dele. Agora entende, quando essa natureza, esse atributo de Deus é transmitido ao espírito de um homem, de uma mulher, através da crença, esse homem, essa mulher recebe uma posição existencial justa. Meu Deus, Deus é justiça. Justiça é a forma de Deus fazer as coisas. É seu atributo de caráter e existencial. Mas quando alguém chega e acredita na obra substitutiva, eu creio em Jesus, eu o recebo como meu Senhor, essa vida é transmitida ao meu espírito e ela vem com todos os seus atributos. Ela vem junto com a justiça, ela vem junto com a verdade. Meu Deus, eu passo a ser criador. Ela vem junto com a bondade. Ela vem junto com os frutos do Espírito. Quem está pegando? Diga aleluia.
Isso é a justiça. E é isso que a gente precisa pegar no nosso coração. Agora vamos lá. Romanos 5, verso 17. Vamos partir daqui e a gente vai estudar esses dois capítulos. Romanos 4 e 5. Vamos lá. 5, 17. Se pela ofensa de um só e por meio de um só reinou a morte, agora você já entende. Eu falei para você, Adão foi o primeiro que recebeu essa vida. Mas quando ele virou as costas para Deus, Deus tirou essa vida dele. E a partir daí ele teve uma vida morta. E todos que nasciam dele, nasciam mortos. Então, a morte passou por meio de um só. Você consegue entender que quando o cara nasce nessa terra, ele nasce em Adão. Se ele não tiver um pai e uma mãe crente, ou um pai ou uma mãe crente, ele nasce morto. E isso as pessoas não querem entender, porque na sua arrogância elas querem ser melhores que Deus. Entende? Elas querem dizer, isso não é justo, Deus é injusto de fazer isso. Por favor. E diz assim, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça. Repete comigo, diga dom da justiça. Diga com fé, diga dom da justiça. Então entenda, dom é um presente, dom é uma dádiva. Não é uma conquista, não é um desempenho. É uma dádiva que você recebe, recebe o dom da justiça. Essas pessoas, elas vão reinar em vida em Cristo. Reinar em vida em Cristo aqui, reinarão em vida aqui, através dessa vida que veio para dentro delas. E quando essa vida vem para dentro de você, a vida eterna, pela substituição, ela vem com seus atributos, ela vem com justiça, ela vem com bondade, ela vem com retidão, ela vem com sucesso, ela vem com riqueza. Essa vida já vem com riqueza. Por isso que tantos crentes estão travados, sem evoluir, porque eles ouviram o galo cantar e não sabem aonde. Entende o que eu estou falando? Gente, há 27 anos atrás eu pregava essa mensagem. Meu carro era depredado quando eu acabava de pregar. E quem depredava era crente. A minha casa era pichada, o muro da frente. Você está entendendo o que eu estou falando? Há 27 anos atrás eu pregava isso. Hoje tem pessoas que há 10 anos ouviram essa mensagem e acham que são pregador da graça. Gente que tem 5 anos falando disso e acha que conhece. E eu digo, senta e aprende, cara. Senta e aprenda. E vá sendo usado na sua evolução. Para que você possa ser uma ferramenta útil. Faça como Pedro, senta e aprenda até o fim. Pedro era infinitamente maior em hierarquia do que o próprio Paulo. Pedro andou com Jesus 3 anos. Paulo nem viu Jesus vivo na terra. Ele apareceu dentro do trem no meio da jornada. Mas a ele foi dada a palavra da graça pelo próprio Cristo. Pedro sentou para aprender dele. Pedro sentou e disse, me ensina, cara. Preciso aprender isso. Vejo que isso é difícil de entender, mas é de Deus. Está pegando? Quem está pegando? Diga aleluia. Uau, vamos andar mais para frente. Então, a justiça ela pode ser recebida. Ela vem de Jesus, ela é um presente, ela é recebida. Levanta a mão direita comigo e diga assim, eu recebo a justiça de Deus. É isso aí. Você vai precisar entender isso, nós vamos falar um pouco mais. Então veja, para que nós possamos entrar e ficar na presença de Deus, um Deus totalmente e completamente justo, você tem que ter uma qualificação. E é aí onde o diabo engana os crentes. Você não pensa que você vai entrar na presença de Deus e ficar na presença dele sem uma qualificação adequada. Não vai. É só você fazer a conexão do tempo do tabernáculo, a arca da aliança, que era onde Deus aparecia. Tinha 2 querubins que quem chegasse lá sem a santidade adequada morria, era trucidado. É só você entender, ninguém vai chegar diante de Deus sem
a credencial da justiça. Sabe, eu quase deixei de ser cristão antes de entender isso. No comecinho, lá no comecinho, quando eu li na Bíblia que Jesus disse assim: se a vossa justiça não for muito maior que a dos fariseus, jamais entrareis no meu reino. Eu falei, estou lascado, nós estamos lascados. Porque o fariseu, cara, ele sabe o Pentateuco decorado, ele jejua 2 vezes por semana, ele ora 5 vezes por dia, durante a vida dele inteira. Ele guarda as festas do tabernáculo, a festa da trombeta. Eu falei, como é que minha justiça vai exceder muito a de um cara desse? Entende? Até que Jesus chega e revela a você e diz: não, quando eu estou falando disso, eu estou falando de você receber a minha justiça. Uma justiça muito maior do que a do fariseu. E que não depende de você. Que ela não vem de obras. Ela vem da fé. E é sobre essa justiça que eu estou falando. Uma justiça igual a de Deus. Diga aleluia. Então entenda, se você não recebe essa justiça igual a de Deus, é impossível entrar na presença de Deus. Por isso que eu comecei falando, você precisa entender a importância da justiça. Porque antes de você entender justiça, você não tem nem como viver uma vida cristã. E aí onde as pessoas ficam com raiva de mim, porque às vezes elas estão há 30 anos numa igreja e nunca viveram a vida cristã. Elas ouvem isso e dizem: quem você pensa que é, pastor? É o que Pedro deveria pensar, né? Quando Paulo apareceu. Quem você pensa que é? Eu andei, foi com ele. Peguei na mão dele, eu comi do prato dele, eu deitei no colo dele. Quem você pensa que é? E Paulo diz, Gálatas capítulo 1, verso 11, Paulo diz assim, ó: eu quero que você saiba que o evangelho que eu vou te falar, eu não aprendi com homem nenhum. Meu Deus, vira mais um. Ele diz assim: quando eu estava 14 anos no deserto, o próprio Jesus apareceu e me ensinou isso que eu vou ensinar agora para vocês. Aí Pedro baixou a cabeça e falou: eu preciso aprender. Meu Deus, gente. Você consegue pegar? Quem está comigo? Diga aleluia. Você tem que estar comigo, irmão. Vamos lá? Vamos estudar Romanos capítulo 4, verso 1. Vamos lá que o tempo já está acabando. Você vê como é gostoso ouvir sobre a graça, né? Uma onda da graça. Olha como é gostoso a gente estar a manhã toda ouvindo sobre a graça. Romanos 4, verso 1. Que pois diremos? Ter alcançado Abraão segundo a carne, segundo o desempenho da carne. E aí Paulo, é Paulo que está escrevendo. Vira mais um. Aí Paulo diz: porque se Abraão foi justificado segundo as obras, ele terá do que se gloriar, mas não diante de Deus. Vira mais um. Pois diz a Escritura, pega isso: Abraão acreditou em Deus, e essa fé em Deus, lembra que eu defini fé? Que eu falei fé é a substancialização do que nós esperamos, mas eu também disse fé é a resposta do espírito humano para a palavra de Deus. Quando Abraão bateu esse papo com Deus, que papo? Ele respondeu a promessa de Deus com fé. Deus creditou isso a ele como justiça. Meu Deus, você está entendendo isso? Você está entendendo? Eu vou lhe explicar. Todas as vezes que você acreditar no que Deus diz ao teu respeito, você começou uma conversa com Deus. E Deus enxerga isso como justiça. Cara, é muito louco. Se você duvida do que Deus fala ao teu respeito, você faz dele um mentiroso. Mas quando você acredita no que Deus diz ao teu respeito, você começou uma conversa, um diálogo com Ele. O teu espírito respondeu a Ele. A fé é a resposta do espírito humano para Deus. Então quando você responde a Deus, para Deus isso é justiça. Então quando Abraão creu, isso lhe foi imputado, não é uma conquista, imputado, colocado, inserido
Deus começa a ver Abraão como justo. Vira mais um. Ora, agora pega, porque Paulo é específico. Ele diz assim: ao que trabalha, o salário não pode ser considerado como um favor, ele é uma dívida. E aí Satanás enganou os crentes para que eles estejam dentro das igrejas trabalhando para conseguir agradar a Deus e roubando a glória do próprio Deus. Porque, por exemplo, quem trabalha, é funcionário de uma empresa, quando acaba o mês que você trabalhou, aí você recebe seu salário, você pega o teu salário e vai lá no patrão agradecer. Muito obrigado, patrão, não sei como lhe agradecer, como o senhor é bom para mim. Não, aquilo é uma dívida que ele tem com você, você trabalhou. Você está pegando? Agora vira mais um. Mas ao que não trabalha, balança o irmão e diz: é com você isso. Agora entenda, eu não estou falando de vagabundo que fica em casa sem trabalho, não. Estou falando de justiça, ao que não faz nada para merecer a justiça, ao que entende a justiça, ao que entende que a justiça não é conquistada, é recebida, é um presente, e crê naquele que justifica o ímpio. Repete, diz: justifica o ímpio. Diga: justifica o ímpio. Eu preciso que você entenda, porque olha, a igreja foi criada com uma cultura enganosa de que Deus justifica os justos. E não é isso que está escrito. Está escrito que a justiça é um presente para os ímpios. E a igreja criou uma cultura que, se você andar certo, e se você estiver nos cultos, e você ler a Bíblia, e você orar e não mentir, então Deus te justifica. Não! A justiça é um presente para o pecador, para o ímpio, cara. É o Deus que justifica o ímpio. Aí ele diz: bem, mas ele acreditou, ele não trabalhou, ele acreditou na promessa da justiça, e Deus justifica o ímpio. E aí ele faz o mesmo que Abraão fez. A justiça lhe é atribuída, a fé é atribuída como justiça. Você está pegando? Quem está pegando? Diga aleluia. Então eu entendo o que eu estou falando. Se fosse pelo trabalho seria um pagamento, mas Deus justifica o ímpio. Quem é o ímpio? Vamos lá? Ímpio. Aí está o homem que diz de si mesmo: eu não me qualifico. Ímpio. Aqui está o homem, Paulo está falando do homem que diz de si mesmo: eu não mereço nada. Ímpio. Aqui está o homem que Paulo está definindo, que diz: eu fiz tudo errado. Ímpio. Aqui está o homem que Paulo está descrevendo, que diz assim: mas eu acredito em Deus e confio nele para receber a justiça dele. Uau! Aqui está o homem que diz: eu fiz tudo errado, eu não mereço nada, mas eu acredito em Deus, eu creio em Deus. Então tudo que Deus disser, eu aceito. Você entende porque eu digo que é uma atrocidade as pessoas aceitarem Jesus e não acreditarem na cura? Porque aqui está o homem que diz: eu não mereço nada, eu errei tudo, mas eu acredito em Deus e confio nele para me justificar e para me salvar. Portanto, tudo o que ele me disser eu farei, aceitarei e farei. Por isso que eu acho uma atrocidade o homem e a mulher que não entrega seu dízimo fiel. É uma loucura. Você entende? Para Deus é uma insanidade, isso é uma loucura. Entende? Essa fé expressa para Deus, aos seus olhos é vista como sua própria justiça. O homem que responde a Ele desse jeito é o homem que Ele enxerga como justo. Isso é maravilhoso. Você quer ver Davi? Vou te mostrar. A gente está no verso 5, vira para o 6. Por isso que eu digo a você que Davi é um homem segundo o coração de Deus. Deixa eu te contar um segredo. Davi só não foi apedrejado e humilhado porque ele era o rei mais poderoso do tempo. Porque com essa declaração era para ele ter sido morto como herege e adúltero. Mas olha o que Davi diz. E assim também que Davi declara: bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independente das obras. Mira,
Bem-aventurado aqueles cujas iniquidades são perdoadas e os pecados cobertos. Agora pega o próximo, vê. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais. Me ajuda aí, repete comigo, diga jamais. Não, diga com fé, abre o coração, diga jamais. Você entende a palavra jamais? Ou precisa que eu explique? Jamais é alguém impossível de ser culpado. Jamais é a inexorabilidade, a impossibilidade de você ser culpado. Por quê? Porque substituição aconteceu. Você creu, Jesus tomou o seu lugar. Você tomou o lugar dele naquela cruz. E agora ele veio e vive dentro de você com a justiça dele. Então isso é impossível de ser condenado e culpado. Você entende isso? Jamais. Jamais é muito forte. Entende? Paulo entendia isso. Quer ver Gálatas 2:19? Paulo entendia. Paulo diz assim, ó: porque eu mediante a lei eu morri para a lei. Eu me identifiquei, estava na cruz, olha lá. Eu estou crucificado com Cristo. Paulo diz, eu estava na cruz. Agora veja a substituição, vira mais um. Logo já não sou eu quem vive, mas agora é a vida de Cristo que está vivendo aqui dentro. Diga aleluia, diga aleluia. Agora entenda, jamais um homem desse pode ser culpado. Porque culpá-lo seria o mesmo que dizer que Cristo é culpado. Substituição. Isso é muito poderoso. Diga aleluia para o que eu estou falando. Sabe, se a justiça pode ser imputada ao homem sem que ele precise fazer nada, então entenda que ele também não precisa fazer nada para receber o pecado. Compreendeu? Não, né? Por isso que eu falo, você precisa abrir a mente, cara, para receber a graça. Olha só, aquele que recebe a abundância da graça e o dom da justiça. Então, se a justiça pode ser recebida como um presente, o pecado também. Nada precisa ser feito para que um homem receba o pecado quando ele nasce. Na verdade, Deus não está procurando o que você fez de errado para dizer que você é pecador. Deus procura quem é a sua natureza. Diga aleluia, diga aleluia. Deus não está procurando teus atos de justiça para dizer que tu és justo. Deus está procurando tua natureza. Deus não está procurando teus acertos para te considerar justo. Ele está focado na tua natureza. Ou você está em Adão, ou você está em Cristo. Isso é justiça. E agora você começa a entender justiça. Posso ouvir um aleluia? Por isso que Cristo fala, olha, Nicodemos vai procurar Cristo de madrugada. João capítulo 3, verso 1. Nicodemos era principal dos judeus. Ele era mais certo do que os judeus. Olha que é difícil. Ele era o modelo dos judeus, pronto. E aí, vira. Então ele foi de noite ter com Jesus e disse, eu sei que tu é rabi, eu sei que tu é mestre, eu sei que tu veio da parte de Deus, ninguém pode fazer os sinais que tu fazes, Deus é contigo. Olha a declaração desse cara, melhor do que de muitos nós aqui. Mas Jesus vira para ele e responde assim, ó, vira mais um. A isso respondeu Jesus, isso não é o suficiente, Nicodemos. Em verdade eu te digo que você precisa morrer para essa natureza de Adão e receber essa nova vida de Deus. E não tem outro jeito. Isso é fantástico. Então não é mais uma questão de você olhar para a sua vida e se autoavaliar. Eu sou bom, sou generoso. Não, você vai ouvir sempre de Cristo assim, importa-vos nascer de novo. Para Deus, só importa a sua natureza. Meu Deus, gente. Para Deus, só importa a sua natureza. Pessoas com coração cretino, elas começam a pensar assim, pastor, então posso meter o pé na jaca, fazer tudo errado.
Cara, preste atenção. Se você nasceu de novo da vida de Deus, você nunca vai querer fazer isso. Não, pastor, agora eu estou cheirando, estou indo para os bailes, estou indo para a bala. Então você não nasceu de novo, você é um charlatão. Porque se você nasceu de novo, você nunca, a vida de Deus dentro de você nunca vai querer fazer isso. Nunca. Ela nunca vai querer adulterar, ela nunca vai querer usar droga, ela nunca vai querer mentir, ela nunca vai querer o mal. Quantos estão entendendo? Agora pega, sem essa justiça, pastor, eu tenho que trabalhar, tenho que conquistar, eu tenho que edificar, eu tenho que comprar minha casa, eu tenho que edificar meu ministério. Não tem jeito. Por quê, pastor? Não tem jeito. Por quê? Põe aqui Romanos 4,13, onde a gente estava estudando o capítulo. Vai dizer assim: não foi por intermédio do desempenho que Abraão e a sua descendência coube a promessa de serem herdeiros desse mundo. A promessa de dominar sobre esse mundo, de governar sobre esse mundo, de reinar sobre esse mundo com sucesso, foi feita através da justiça que vem por fé, não pela que vem por obras. Ou você entende isso, ou você nunca vai viver a vitória que Deus tem para a sua vida, porque ela é fantástica. Talvez você esteja dizendo assim: mas pastor, isso está escrito para Abraão, não tem nada a ver comigo, já passaram 4.000 anos. Eu digo: não, filho, você é um herdeiro e um descendente de Abraão em Cristo. Em Cristo você é um descendente de Abraão, você é um herdeiro de Abraão em Cristo. E tem mais, o próprio texto diz isso. Por que você pode herdar e dominar lá fora? Porque quando você recebe a vida do próprio Deus, a natureza dele, você se faz filho dele, lembra? Lembra? Filho de cachorro é cachorrinho. E a vida do cachorrinho é igual à vida do cachorro. Filho de Deus é um deusinho. E a vida do deusinho é igual à vida de Deus. Por isso que você recebe a vida eterna. E quando você recebe a vida de Deus, você é herdeiro de Deus. E Ele é o dono de tudo por criação. Então você só pode ter sucesso lá fora se essa convicção for revelada em você. Não adianta subir no monte, não adianta fazer campanha, não adianta fazer vigília, não adianta. Tudo isso é muito bom e eu faço. Minha esposa sabe disso, quem anda comigo sabe. Toda semana eu tiro 2, 3 dias virando noite em jejum, orando. Mas é outra coisa, consagração. A minha vitória não vem de lá, minha vitória vem de uma consciência de vida. É meu e ninguém toca. É meu. Você pega isso que eu estou falando. Agora veja, aqui a gente está no 13. Pula para o 21, que acabou o nosso tempo. Só para você entender. Pastor, isso é para Abraão, não é para mim. Não, olha o que Paulo diz. Abraão, estando plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir o que prometera. Isso é o espírito dele respondendo a Deus. Lembra? Ele começa um diálogo com Deus. Vira mais um. Pelo que isso também lhe foi imputado para a justiça. Vira mais um. E não somente por causa dele está escrito que a fé foi levada em conta como justiça. Não só por causa dele. Pastor, e por causa de quem mais? Vira mais um. Mas também por nossa causa. Meu Deus, você consegue entender? Que Deus deixou isso tudo registrado só para que você possa entender que você só tem o mesmo caminho de Abraão para chegar lá. Meu Deus, cara. Isso é a didática da palavra. Você consegue entender que Deus deixou escrito? Não foi só por causa dele, foi escrito por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputada, a saber a nós quem? Os que cremos como Abraão creu. Naquele Senhor que ressuscitou dos mortos e levou nossa morte e nos deu a vida dele. E se você crê nisso, a justiça é imputada a você. Você começou a entender justiça hoje? Isso é a justiça, nada mais é justiça. Justiça é só isso. É a vida de Deus com todos os seus atributos vindo para dentro de você pela fé. Justiça é a vida de Deus com todos os seus atributos vindo para dentro de você pela
fé. Agora, eu queria achar uma passagem. É Lucas 18. A do jovem rico, verso 17. Eu só quero que você entenda. Jesus estava aqui num corpo humano, mas ele tinha a vida de Deus. Mas as pessoas não viam. As pessoas não sabiam. Então, Jesus vira e diz: em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, não vira mais um. Certo homem de posição perguntou a Jesus: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Olha a resposta de Jesus. Você lê lá, eu vou traduzir. Você lê lá. Jesus diz assim: enquanto você não souber que a vida do Pai está dentro de mim, você não pode me chamar de bom. Você consegue entender isso hoje? Jesus está dizendo: a justiça, a bondade, o sucesso, o progresso, a riqueza, tudo são atributos dessa vida eterna. Enquanto você não souber que essa vida está dentro de mim, você não pode me chamar de bom, porque isso é um atributo da vida de Deus. Você entende por que não adianta um homem e uma mulher tentar ser bom? Porque você só pode ser bom quando isso for o resultado de um atributo da vida de Deus se manifestando em você, pela presença dela. Acabou o nosso tempo. Como essa palavra traz paz no meu coração. Cara, eu acabo de pregar isso, eu saio curado, eu saio mais forte. Era para eu estar cansado, eu estou em pé há 2 horas. Mas não, eu saio mais forte, eu saio mais rico. Eu saio daqui mais rico, mais vencedor. Meu Deus, você entende? Com essa revelação, você põe a mão na cabeça de alguém, ele vai ser curado. Porque não depende do teu desempenho, você entendeu. Você vai orar de dentro da vida de Deus. Pegou? Deus abençoe tua vida. Dê um aplauso bem forte a Ele.